Queremos então constranger um engenheiro a curvar a superfície de um canal? E como poderiam? Vocês são capazes de imaginar qualquer bacia de água com a sua superfície curva? A água não tem uma superfície curva, grita o menino. Não se comporta assim, mas assim. Então, em correspondência com os oceanos, deverá existir imensas varreduras de água no mesmo nível. Ao menos ali a Terra deve ser plana. Mesmo assim, nos propõe o modelo contrário, o oceano curvo. Simplesmente improvável. A física natural da água é aquela de juntar e manter o próprio nível. Tanto é que a água, através da bolha, vem usada para nivelar construções. Mesmo porque a água, diferente da ciência, não pode mentir. Nos dizem que a curvatura dos mares são devido à gravidade. E toda essa força de gravidade que mantém os oceanos tempestuosos grudados não pode impedir uma pequena borboleta de fazer seu suave voo? Pura fantasia. O voo de um avião nos diz ainda mais. Vamos dar uma olhada. Segundo a lógica, o avião, para voar em uma altitude em respeito à superfície curva, deveria direcionar de vez em quando seu bico para baixo. Mas não acontece. Por quê? Pergunta agora nosso famoso menino que pegou um pouco de coragem. Porque a força da gravidade, sempre ela, tem o avião em uma linha curva paralela ao solo, como se a aeronave fosse uma esfera ligada à Terra com uma corda. Responde a ciência ortodoxa. Então, se para estar na curvatura para baixo não é necessária nenhuma compensação, para não estar em nenhuma curva e permanecer linearmente, o piloto deveria corrigir a rota do avião para o alto? Pode parecer científico para a ciência, mas é ilógico. E se bastasse um voo linear para se perder no espaço, para que serviria um míssil? Ciência e tecnologia são assim tão incongruentes? Não, não é assim. Como mostra essa fumaça química que persiste por quilômetros, os aviões voam linearmente e sem nenhum perigo de escorregar para o universo. Agora vamos pegar uma rota aérea, neste caso em particular, ocorrida em 2015. Um voo de Bali a Los Angeles deveria recorrer a uma aterrissagem de emergência no Alasca. Mas em qual modelo seria considerada de emergência essa trajetória a respeito àquela? No modelo esférico, as duas rotas parecem muito similares. No modelo da Terra plana, tudo parece mais coerente. É nesta superfície que voam os aviões. Somente assim podemos entender o porquê dessa rota. Esta, na realidade, é esta. Esta é esta. E esta ainda é esta. E tudo isso por um simples princípio de economia. Não existe empresa aérea que não prefira adotar um critério da rota mais curta e econômica. Esta loucura existe somente em um modelo virtual que nos enfia um goela abaixo com serviços de bordo enquanto comemos nossos amendoins. As rotas aéreas são todas calculadas em um mapa similar, porque se realizam sobre uma terra plana. Tanto é verdade que nunca nenhum voo circunnavegou a Terra de norte ao sul. A única rota impossível em uma terra que não seja uma bola. Um modo elegante de explicar a curvatura terrestre é fornecido por Eratóstenes de Cirene, matemático e filósofo que viveu no século III a.C. Agora, nosso menino, que já está virando um rapazinho, insolente e sem muita reverência, se pergunta como é possível que até hoje temos que exumar Eratóstenes para provar um fato assim tão grande como a forma do nosso mundo? Simples, porque estes coveiros têm em mãos apenas um punhado de cinzas. O experimento de Eratóstenes consiste em medir o raio da Terra esférica, que tem somente 5% de diferença do que se considera válido atualmente. Ele observa simplesmente a diferença de sombras projetadas pelo Sol
ao meio-dia do holístico de verão, nas cidades de Siene e Alexandria do Egito, distante entre elas 5.000 estádios imaginadas no mesmo meridiano. Enquanto em Siene o Sol não projeta sombra ao meio-dia, em Alexandria a sombra da Gnomo faz 7,2 graus com a vertical, isto é, 1/50 de ângulo giro, da qual temos a dedução: a circunferência da Terra deve ser de 50 vezes a distância entre as duas cidades, isso é, 25.000 estádios, ou mais ou menos 39.000 quilômetros, aproximadamente os 40.000 quilômetros de circunferências aceitos hoje. Na encenação do filme do pouso na Lua, as sombras dos corpos projetados pelo Sol em uma superfície lunar são divergentes entre si, mesmo estando a poucos metros de distância no plano, então sem necessidade de presumir qualquer curvatura significativa. Mas, se o Sol estava distante cerca de 150 milhões de quilômetros da Lua, sombras de objetos assim tão próximos entre si deveriam ser paralelas. Essas são justificadas por uma iluminação muito próxima. Sabemos que a NASA simulou o pouso na Lua, mas tudo o que podemos observar é como em uma superfície plana, a inclinação das sombras possa variar pelo motivo da proximidade da fonte luminosa. Isto é o que Eratóstenes resolve pressupondo uma curvatura da Terra ao invés de atribuir ao Sol uma distância muito inferior. O modelo da Terra plana realmente descreve um Sol muito mais perto da Terra, como a visão destes raios nos sugere. E se essa é falsificada, como alguns afirmam, da refração atmosférica, significa que também Eratóstenes fez seus cálculos induzidos de um erro do fenômeno da refração. Mas não é assim. A Wikipédia, em seguida, fala de divergências aparentes dos raios crepusculares, invocando o efeito da perspectiva que concentra todas as linhas para o ponto de fuga do horizonte. Mas esta não influencia a percepção da verticalidade das linhas. A perspectiva não funciona assim, mas assim. Porém, nós vemos os raios solares deste modo. Isto significa que a divergência é devida à natureza de uma fonte em todas as direções das luzes que vem de um Sol muito menor e mais próximo do que aquele que nos contam. Sendo assim configurado, o Sol cria sombras divergentes, como essas medidas por Eratóstenes sobre uma distância de 5.000 estádios, mas de uma Terra plana. Agora vamos nos ocuparmos do movimento da Terra examinando a maior prova de todas, o giroscópio, um instrumento físico que consiste em manter seu eixo de rotação fixo, qualquer que seja o movimento em torno a si. Isto acontece pelo efeito da lei de conservação do momento angular e se realiza através da ligação exclusivamente mecânica do eixo de um rotor com sua suspensão cardânica. O giroscópio foi utilizado pela primeira vez por Léon Foucault em 1852 para demonstrar o movimento da Terra. Os livros científicos da época relatam o sucesso dessa demonstração. Vejamos. Ligado o giroscópio manual ou elétrico, mantém o eixo de rotação fixo, qualquer que sejam os movimentos do sistema em torno. Aqui temos reproduzido o mecanismo. Aqui e ainda aqui. São feitos inúmeros experimentos. Enquanto o sistema em torno se move, o eixo interno se mantém fixo. Então, o giroscópio pode mostrar o movimento de rotação terrestre. Se a Terra gira 360 graus em 24 horas, o instrumento deverá evidenciar sua linha imóvel sobre uma superfície que se desloca 360 graus, nos dando a prova final, mecânica e inegável de que a Terra está girando. Vejamos. Nada. Imóvel.
Parece mesmo que a Terra esteja parada. No entanto, a superfície deveria ter se movido em todas essas horas. Todos os experimentos depois de Foucault têm falhado, mesmo hoje, com giroscópicos menos rudimentares daquele de sua época. Ok, o giroscópio é como a água, não mente. Agora entendemos o quanto a ciência oficial possa modificar as cartas para evitar a perda. Temos ainda o efeito Coriolis. Os divulgadores científicos não veem a hora de se afirmarem sob fórmulas que demonstrariam como essa força aparente pode fazer girar os redemoinhos dos drenos dos banheiros em sentido horário se você usa o bidê no hemisfério norte e sentido horário se você usa no hemisfério sul. Basta, te peço! Para saber mais sobre os drenos dos bidês, consulte o Wikipédia. Eles inventam forças imaginárias e as aplicam como querem. Fazem valer o efeito Coriolis para um tiro de bala disparado no ar que supostamente se deixa agir dessas forças antes de bater no chão, mas não para um avião que deveria também sentir o movimento da Terra e aterrissar assim, porque as loucuras podem ser colocadas em circulação até que se choquem com a parede da realidade. Vamos desmascará-los. Os redemoinhos e os drenos dos banheiros giram ambos os sentidos em todos os lugares, e os aviões podem aterrissar tranquilamente sobre a Terra parada. Se a Terra girasse com sua atmosfera constantemente para o leste a 1000 milhas por hora, nenhum avião doméstico que viajasse a 500 milhas por hora conseguiria chegar à sua destinação no Oriente antes que seu destino o alcançasse por trás. De fato, se refletirmos, a rotação da Terra é invisível. Infelizmente, nós não acreditamos naquilo que vê em nossos olhos porque nos ensinaram um sistema maquiado, o qual nos faz acreditar naquilo que nunca foi confirmado da observação ou dos experimentos. Lembrem-se, nenhum experimento jamais demonstrou que a Terra se move. Nosso